Você acompanhou nossa aula passada e percebeu como que a gente poderia ter manifestado, produzido a proposta temática A. Nessa aula aqui, complementando então o estudo da Unicamp 2024, eu trago para vocês a análise da proposta de redação B. Tá curioso para saber como a gente deveria fazer uma boa redação? Então vem comigo! Fala, gente linda! Beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para todos vocês. E antes de dar prosseguimento ao nosso conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre. Curta esse vídeo, compartilhe nosso conteúdo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. E olha só, a sua inscrição é muito importante para a gente realmente poder continuar o nosso trabalho entregando muito conteúdo de qualidade para todos vocês. Haja vista que, olha só essa informação, mais de 90% do pessoal que consome nosso conteúdo aqui nem sequer curte e não é inscrito. Por isso, a sua inscrição é muito importante para mostrar realmente para o YouTube que o nosso canal de educação é relevante. E a gente está com uma meta até o final deste ano de atingir cerca de 20 mil inscritos. Pode parecer pouco, mas para a gente é muito significativo e você pode ajudar um pouco mais na nossa história. Portanto, vai lá e dê uma forcinha para a gente. Dito isso, agora a gente pode partir para a análise da nossa redação. E olha só, a proposta da Unicamp 2024, proposta B, trouxe o seguinte tema: discurso em defesa dos refugiados. E para entender um pouco melhor essa contextualização quanto à atividade, editor, sobe para mim a comanda de produção, antes da gente ver os textos motivadores. Olha só o que a comanda dizia, portanto, da Unicamp 2024, proposta B. Sua escola participa do MONUEM, modelo de simulação da ONU para o ensino médio. Projetinho bem interessante, inclusive, né? Concebido pelo Ministério das Relações Exteriores e que tem como objetivo realizar nas escolas da rede pública de ensino de São Paulo simulações de rodadas de negociação entre representantes das Nações Unidas. Cara, é muito interessante isso porque é um projeto que amplia para o ensino médio o funcionamento das questões que envolvem as discussões na ONU. Alguma coisa realmente interessante até para proceder com o ensinamento, a orientação, o caráter crítico reflexivo dos alunos. Cada delegado representa a posição de seu país na geopolítica. Ou seja, o delegado do Brasil representa, obviamente, o Brasil. Você representa a delegação brasileira e, como tal, foi escolhido para responder em plenário ao discurso do delegado da Hungria, país contrário à política de acolhimento a refugiados. Elabore um discurso em resposta ao delegado húngaro, em cujo texto você faça o seguinte: veja a sua responsabilidade. Nesse caso, você vai simular que você representa o delegado do Brasil e que trará uma resposta ao discurso anteriormente proferido pelo delegado ou pela delegação que representa a Hungria, que é contrária às questões do acolhimento dos refugiados. Veja que, além disso, essa contextualização que a proposta da Unicamp tradicionalmente traz, nós temos ainda duas outras propostas temáticas que deveriam ser obrigatoriamente cumpridas. Veja a proposta temática A. Rebata a posição política da Hungria em relação à questão do acolhimento dos refugiados. E letra B. Defenda o acolhimento dos refugiados em apoio às boas práticas das relações internacionais que o Brasil acaba tendo ao longo da sua trajetória, né? Você deve, obviamente, obrigatoriamente se apropriar de elementos da coletânea a seguir, demonstrando leitura crítica dela na elaboração do seu texto. Ou seja, diferentemente das outras bancas vestibulares, como o Enem, como o VUNESP, VUVEST, aqui você precisa utilizar as informações trazidas dos textos motivadores, mas claro que sem copiar, sem fazer uso de trechos inteiros de cópia no seu texto. Você tem que usar de maneira crítica, reflexiva, mostrando que você teve uma leitura efetiva e produtiva destes textos. Bom, beleza, professor, entendi a proposta. O problema é como estruturar um discurso, porque eu nunca fiz um discurso. Veja bem, esse realmente é um entrave quando se fala na Unicamp, porque pode aparecer uma diversidade de tipos textuais de gêneros distintos para que você possa elaborar uma boa redação.
E claro que o professor aqui, o Japa da redação, não vai te deixar na mão. Eu trago para vocês na sequência uma estruturazinha de discurso que você poderia utilizar para construir esta redação e também outros tipos de discurso. E inicialmente, antes de a gente entrar no mérito da estrutura, é importante você entender a função do discurso, que é essa modalidade textual. Veja que é uma modalidade, uma tipologia que é oral, que é de exposição oral. Ah, professor, mas eu não posso me pautar de repente num texto escrito e fazer a leitura? Claro que você pode. Alguns congressistas, alguns parlamentares se valem de discursos sem o preparo prévio escrito, né? Vão lá na tribuna, vão lá na conferência da ONU e falam. Mas a maioria tem um preparo, tem uma construção textual progressiva entre tópicos ou mesmo fazem a leitura integral de um texto escrito. No entanto, nada tira o mérito ou a característica imanente a esse tipo de gênero de ser essencialmente oral, ou seja, ele é feito para exposição. E como todo e qualquer texto feito para exposição, ele tem que ter alguns indícios que carregam essa marca da oralidade. E como ele é exposto ao plenário, para que muita gente ouça nesse caso, é um discurso, um texto oralizado, externalizado para um público relativamente maior, então você tem que tomar um cuidado de dialogar também com esse público para estabelecer uma conexão com ele. Vai lá um político, faz um discurso político com o objetivo de angariar votos e ele não conversa com o seu público leitor? Não, ele precisa estabelecer esse diálogo. Então essa é uma característica do gênero oral, da oratória propriamente inerente a esse tipo de gênero. Outra coisa também que é muito importante lembrar é que o discurso, ele pertence àquela modalidade argumentativa, em que eu exponho uma tese e em cima dessa tese eu teço argumentos que sustentem. Portanto, ele carrega essas duas características, a da oralidade e a do texto argumentativo, que é de viés de defesa de um posicionamento, semelhante ao que acontece na dissertação, se a gente for pensar um princípio desse objetivo aí de defesa de uma visão, beleza? E evidentemente, portanto, o objetivo é ser persuasivo. Olha só essa palavra-chave no seu discurso, ser persuasivo. Pô, professor, mas dá para ser persuasivo numa limitação de linhas tão pequena quanto da Unicamp nos traz? Pois bem, esse é um grande desafio, de fato. E você foi desafiado e é desafiado para isso, para ingressar na Unicamp e mostrar que você tem realmente habilidade discursiva. Bom, agora vamos para a estrutura do discurso. O editor, sobe para mim paulatinamente as estruturas aqui embaixo para que os alunos possam acompanhar e anotar, beleza? Então fica ligado com essas informações que vão aparecer na sua tela. Primeira estrutura que aparece para nós é o vocativo. Gente, eu tenho que me dirigir a alguém, certo? E esse vocativo, então, ele representa a primeira estrutura, que é uma espécie de chamamento, de interpelação do público-alvo. A depender do tipo de discurso que eu faço, a interpelação pode ser mais formal, mais informal. Como se trata de um discurso realizado na ONU, né? Então, nesse caso, eu tenho que trazer alguns elementos mais formais. Excelentíssimos, senhores, nada de caro amigo, prezado colega, ok? Na sequência, na segunda parte, nós temos o corpo do texto. Esse corpo do texto é dividido em 3 macroestruturas. A primeira macroestrutura, que você vai fazer, obviamente, num texto relativamente pequeno, num único parágrafo, que equivale à minha introdução, é a nossa apresentação. Nessa apresentação, nesse primeiro parágrafo, eu contextualizo o meu texto, o meu discurso. Necessariamente é o momento em que eu vou me identificar, assim como também eu identifico o discurso com o qual eu não concordo, que é da delegação húngara, e apresento a minha tese, a minha posição. Depois disso, nós temos a segunda estrutura do corpo do texto, que é o nosso desenvolvimento, é onde vai acontecer a nossa argumentação. E a depender da estruturação que você escolhe, você pode utilizar entre 1 a 2 parágrafos para a argumentação. É nesse momento que você vai fazer valer os seus argumentos, desconstruir os argumentos de uma outra pessoa, de um outro lado, que é o lado húngaro, refletindo sobre a importância dos refugiados e de recebê-los no seu território, sem mostrar em
entraves desumanos. E por último, na terceira estrutura desse corpo de texto, nós temos o fechamento, a conclusão, em que eu simplesmente recapitulo as minhas posições e enfatizo a necessidade de uma posição mais humanitária quanto à questão dos refugiados. E é nesse momento que também eu posso reforçar bastante, e até mesmo de maneira emotiva, a questão da importância dos refugiados ambientais, de recebê-los no caso, assim como o Brasil tem essa política de receber e de abrir as portas para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E aí a terceira parte propriamente, lembrando que nós temos o vocativo, o corpo do texto dividido em 3 microestruturas e mais a nossa terceira parte, que é a despedida. Essa despedida é o momento em que eu encerro definitivamente o meu discurso. Bom, cientes dessa estrutura que ficou, acho que mais fácil para vocês usarem em outros textos, outras propostas, vamos agora entender um pouco melhor a proposta de redação a partir da visualização dos textos motivadores. O texto número 1 trazia a seguinte informação, editor, sobe para mim. Refugiados são pessoas que estão fora do seu país de origem devido a temores de perseguições relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um determinado grupo social e que não pode ou não quer valer-se da proteção do país de origem, porque às vezes nem dá para contar, porque quem o persegue às vezes é do próprio governo, né, do estado. Ou ainda pessoas que estão fora do seu país de origem devido a conflitos, violência ou outras circunstâncias que perturbam seriamente a ordem pública e que, como resultado, necessitam de proteção internacional. Veja que esse primeiro texto traz a definição do conceito aí de refugiados, tudo bem? Conceito esses que obviamente vai esclarecer bastante a sua percepção sobre o problema e vai trazer também uma informação que vai ser utilizada aí na sua produção do seu texto. Gente, o texto 2 a gente vai pular por enquanto e eu vou deixar por último porque é o texto principal, porque é o que traz aí a visão da Hungria em relação à questão dos refugiados. Então a gente vai pular aí para o texto número 3, que traz uma charge. Editor, só para mim essa charge bem crítica, eu vou deixar na tela alguns segundos para você ler com calma, visualizar e interpretar criticamente. Basicamente, nós temos o quê? Enquanto a Europa ou alguns países europeus assistem a uma cena alarmante, não fazem nada, só contemplam o quê? A morte de diversos refugiados que buscam asilo em seu território e nada fazem. Já o texto 4, editor, sobe para mim, trazia uma pesquisa, algumas informações sobre uma pesquisa realizada aí entre os brasileiros. E olha só, pesquisa mede percepção dos brasileiros sobre os refugiados. Primeira pergunta que foi feita: receber refugiados no país é uma obrigação humanitária? De acordo com essa pesquisa, 50% diz que sim, enquanto que a comparação com a média global é de 42%. Então veja que esse texto traz até um questionamento acerca do Brasil ser realmente um país extremamente receptivo. Olha, mas nem tanto, só que está à frente da média global. E o segundo questionamento que a pesquisa trazia era esse aqui, ó: executaram alguma ação de apoio à causa nos últimos 2 meses, a causa dos refugiados no caso? E no Brasil, 39% responderam que sim, e a média global é de 33%. Então veja, 50%, bacana, aceita, mas a gente percebe que as ações efetivas mesmo são menores. Quais foram, terceira pergunta, as ações mais desempenhadas pelos brasileiros em prol dos refugiados? Então nós temos aqui 22% postagens em redes sociais, que pode ser alvo de críticas, inclusive que cai naquela situação de um ativismo meramente virtual que não sai da esfera da bolha do ambiente da virtualidade, né? Em segundo e terceiro, empatados, nós temos a questão do contato com funcionários de governo ou assinatura de petições e doação de fundos. E veja que em sua maioria não é uma relação imediata com a questão dos refugiados, é uma questão indireta principalmente. E aí de novo a gente levanta o questionamento a partir dessa visão de que o Brasil é humanitário. Será que o Brasil realmente, os brasileiros melhor dizendo, eles são realmente abertos? Eles são realmente receptivos a pessoas de fora? Veja as polêmicas que nós temos em torno da fronteira do Brasil com a Venezuela, muitos indivíduos, muitos brasileiros reagindo de maneira inclusive
inclusive agressiva, hostil ou pouco receptiva aos venezuelanos, em contrapartida, veja que existe uma diferença talvez em torno do discurso de receber refugiados ucranianos que foram muito bem recebidos, receberam visto humanitário de maneira imediata pelo Palácio do Planalto. Então a gente percebe que talvez exista aí uma tratativa diferenciada a depender da origem desse refugiado. E aí o texto 4 trazia o seguinte artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos, para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Asilo político é receber as pessoas de fora, os refugiados, tá, que estão sendo perseguidos por causas políticas, religiosas, enfim, inúmeros fatores. Então veja que nós temos aí um texto que foi extraído da Constituição Federal que garante esse asilo. Então o Brasil, em sua Carta Magna, deixa claro que é extremamente receptivo a quem é de fora. Nós temos isso garantido na nossa lei. E como toda lei, né, existem sim falhas na execução, existem sim entraves para plena execução. E o texto número 6, eu sei, gente, que tem bastante texto, mas é importante nós lermos todos, mesmo que a aula fique um pouco mais longa, tá? É importante para que a gente possa entender todo o conteúdo que eles apresentam para a gente poder utilizar de maneira efetiva na construção do nosso próprio texto, beleza? Então vamos lá, editor, sobe para mim este texto. A pesquisadora Cindy Hwang, acho que pronuncia assim, Center of Global Development, nossa, meu inglês é horrível, né? Mas tudo bem, vocês me perdoem. Explica que quando os refugiados chegam, precisam de assistência pública, mas que esse gasto é um investimento que pode retornar ao país, porque com o tempo eles também passam a pagar impostos. Os refugiados vão contribuir de volta em termos fiscais e econômicos, tão logo eles conseguirem ser integrados ao mercado de trabalho do país anfitrião. Especialistas afirmam que casos bem-sucedidos de acolhimento contaram com governos engajados que promoveram, por exemplo, o ensino gratuito do idioma local, a promoção de acesso das crianças às escolas, o reconhecimento das qualificações acadêmicas dos imigrantes e a redistribuição dos imigrantes dentro do país. Olha então que são uma série de políticas conjuntas que o governo federal deve executar com os governos estaduais com o objetivo de fazer com que os refugiados sejam bem acolhidos e passem a integrar a sociedade para serem produtivos e engajarem, claro, economicamente o país também. Veja então que esses textos todos diziam respeito à importância, à relevância de receber os refugiados. Veja que nenhum deles contraria a ideia de que os refugiados são um peso para a sociedade. Isso vai ao encontro dos ideais, aos encontros mesmo da retórica da Unicamp. Por isso que a gente tem que estar muito bem alinhado com questões sociais quando vai fazer uma redação da Unicamp, beleza? Agora a gente chega ao texto número 2, que é o texto-chave. Sem ele não dava para resolver essa questão, porque você vai desenvolver uma resposta a este texto número 2. Vamos comigo, editor, então, sobe para mim. Olha só que eu marquei algumas passagens que são muito relevantes em vermelho para você, beleza? Bora lá. Em 2015, fui o primeiro a opor-me definitivamente à política de aceitação de refugiados, disse o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Então ele coloca bem claramente que nessa data, no passado, quase passados aí cerca de 10 anos, ele já se dizia contrário definitivamente à questão dos refugiados. E olha só, presta bastante atenção nos argumentos que ele vai colocar que são contrários à vinda dos refugiados. Esta abordagem pode destruir a identidade cultural da Europa. Acredito que muitas pessoas perigosas chegaram à Europa e contribuíram para o terrorismo e muitas dificuldades sociais. Então, os refugiados passam a ser alvo de perseguições. Por quê? Porque eles são colocados como culpados por terrorismo e por diversos problemas sociais que agora acometem a Europa. Por exemplo, em 2022, Viktor Orbán fez declarações contra a mistura de raças. Olha só esse tipo de conceito sendo utilizado, que é típico o quê? De uma visão eugenista, higienista, em um discurso na região da Transilvânia, na Romênia.
Disse que os húngaros não querem se tornar um povo mestiço. Então ele assume como porta-voz do povo que todos os húngaros são contrários à mistura, à miscigenação. E que isso se trata de uma questão cultural, não racial. Olha só o que ele coloca, ele tenta mascarar. Não, a gente é contra a questão dos refugiados, não quer aceitar e não quer misturar, porque a gente trata-se de uma questão cultural e não racial. Contrário, né? Na verdade é bem evidente que é uma questão racial. Tais declarações geraram uma enxurrada de críticas de governos e instituições. A posição que represento, diz ele, né, é um ponto de vista cultural civilizacional. Gente, isso lembra muito o discurso que era proferido quando os portugueses chegaram aqui em 1500 nas suas caravelas, com o discurso civilizatório. Você está percebendo que ele está reproduzindo na atual conjuntura, no século XXI, um discurso que já era proferido pelos portugueses quando eles vieram ao Brasil e também com todo o processo colonialista difundido tanto por Portugal e por todos os outros países europeus. Cara, tanto no colonialismo quanto no neocolonialismo é uma coisa assim bizarra, né? Afirmou o premier. E, dirigindo-se a uma multidão, continuou: existe um mundo em que os povos europeus são misturados com aqueles que chegaram de fora da Europa. Esse é o mundo das raças mistas, olha só, entre não europeus e europeus, ele está fazendo uma distinção, né? E é o nosso mundo em que os cidadãos da Europa transitam, trabalham e se movem, então os outros não. Estamos dispostos a nos misturar, mas não queremos nos tornar povos mestiços, afirmou. Também disse que países em que os europeus e os não-europeus se misturam não são mais nações, nem parte do Ocidente. Olha só, uma visão bem radical, né, em relação à não aceitação. E a justificativa tem caráter xenofóbico, tem caráter racista, tem um caráter eugenista. Veja como é complicada essa questão do preconceito. E certamente esse tipo de preconceito está inerentemente associado na cultura também húngara, tá? Não é porque ele é uma liderança de direita, extremista, que ele representa a si mesmo. Ele representa todo um povo que o colocou no poder, todo um povo que acaba sendo se identificando com esse discurso também. E aí, olha o seu desafio. O seu desafio, de acordo com a proposta que a gente leu lá no comecinho, é desenvolver um texto, um discurso que refute essas ideias, que vá contra essas ideias. E aqui o professor, claro, depois dessa análise, trouxe também um modelo bem bacaninha para que você possa se pautar. Mas antes, nesse modelo, eu reforço de novo aqui, né? É muito importante no todo o vídeo reforçar para vocês. Gente linda, se vocês puderem dar aquela força pro Japa da Redação, vai lá, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. São 2 vídeos por semana que a gente tem aqui fresquinho, fora a aula ao vivo que a gente tem todas as terças-feiras. Por enquanto é terça-feira, a partir das 17 horas. Então vale a pena acompanhar. A partir de fevereiro essas aulas ao vivo voltam, tá? Ou seja, tem bastante conteúdo para vocês acompanharem, para vocês estudarem, para vocês melhorarem na redação e na área de português em geral. Então dá aquela força, vai lá, se inscreve, é muito importante. Relembrando que mais de 90% do povo que nos acompanha aqui no nosso canal não é inscrito. Então dá aquela força até para você mostrar que o nosso canal é relevante e a nossa meta é pequenininha, gente. Não é muito ousada, é muito humilde. São 20 mil inscritos até o final de 2024. Dito isso, vamos então agora para o nosso modelo de redação. Editor, sobe para mim este modelinho bacaninha com algumas orientações que eu trouxe para você. Veja como a gente começa a partir de um vocativo zeloso, respeitoso, compromissado com o contexto de produção textual, um contexto em que eu vou emitir esse discurso, né? Excelentíssimos membros desta respeitada comissão. Não estou falando apenas com o delegado da Hungria, estou falando com todo mundo, beleza? Olha só então como é zeloso, vírgula ali, porque é um vocativo. Agora a gente começa o corpo do texto. Tradicionalmente a gente pula uma linha, tá, para separar o vocativo do corpo do texto. No entanto, quando se fala na Unicamp, limitações de linha, a gente não precisa se preocupar com pular linhas, tá bom? Apenas vai lá, dá o recuo de parágrafo para começar o corpo do texto, que é a apresentação, que é o nosso primeiro parágrafo do nosso corpo do texto. Represento aqui, vamos nos identificar. Represento aqui o Brasil e sua posição em relação à delicada questão dos refugiados e não pude deixar de ficar um tanto estarrecido com a visão apresentada pela Hungria. Olha só, então, já me identificando e já colocando contrário, dando a entender que eu vou responder e refutar a visão da Hungria. Segundo a posição do primeiro-ministro húngaro, aqui ilustrado pelo seu delegado,
a adoção de uma postura mais empática quanto ao acolhimento dos refugiados que representam um risco à identidade cultural da Europa. Ou seja, ele claramente mostra repudiar uma visão humanitária e catalisa a xenofobia sem se dar conta das consequências das suas palavras. Então veja que eu deixo bem claro enfaticamente que a minha posição é contrária à dele e eu quero refutá-la. Olha só como é interessante. Lembra da apresentação? Eu me identifico, eu identifico o problema e já insiro a minha tese, a minha posição. Pode perceber que além de tudo isso, veja, eu tenho que na Unicamp utilizar os textos motivadores, certo? E já nesse trechinho grifado, eu trouxe informações do texto número 2, do texto 2, que é o texto mais importante de referência que a gente quer contrariar. Já no segundo parágrafo, no nosso desenvolvimento 1, já que a gente vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento argumentativo, olha só como a gente faz. Para entender a falácia ou equívoco, veja que ele coloca que os refugiados podem promover uma miscigenação indesejável, tornando o povo europeu inferior. Também informações trazidas pelo texto número 2. O que eu estou fazendo nesse primeiro momento é estrategicamente e argumentativamente falando. Eu quero refutar as ideias do discurso do Viktor Orbán, aliás, da visão do Viktor Orbán e da delegação húngara. Entendo que essa justificativa é fruto da ignorância e do preconceito que ainda se dissemina entre muitos, como reflexo direto da sua história. Explico melhor a todos os representantes pelo nosso exemplo. Veja, eu estou inserindo o quê? Uma identificação minha, identificação do público-alvo, então eu estou estabelecendo um diálogo. Lembra do discurso, da oratória, tem que estabelecer o diálogo com o público-alvo. Explico melhor a todos os presentes pelo nosso exemplo. O Brasil foi alvo desse processo por mais de 3 séculos e o ideal eurocêntrico, balizado pela crendice de superioridade dos europeus sobre os nativos, foi o grande propulsor da legitimação da extinção de diversos povos e culturas. Logo, o eurocentrismo rotulou como inferior e justificou a morte de milhões de indígenas em meu país, o que não pode servir mais como uma desculpa para legitimar a xenofobia. Então, eu deixo claro por um viés histórico, mostrando que eu tenho conhecimento do meu país e mostrando um exemplo meu, do nosso país, para provar que esse tipo de visão eurocêntrica, xenofóbica, higienista, eugenista, cara, só vai levar à morte. Já no desenvolvimento 2, nós trazemos essa seguinte situação. Vamos lá para a leitura, editor, sobe para mim. Digo mais, senhores, veja, senhores, referindo-se às pessoas presentes, em detrimento desse longo histórico de propagação de uma ideologia civilizatória, hoje a Hungria se perpetuou como um pensamento retrógrado e até bárbaro. Veja, eu estou sendo um tanto quanto contundente, mais agressivo em minhas palavras, mas sem ser desrespeitoso no sentido de xingar e ofender, não é o propósito, até porque eu tenho uma situação lá que eu represento a minha delegação brasileira e o meu discurso pode repercutir mundialmente, tá certo? Isso posto, vejamos a alegação de sua comissão de que pessoas perigosas podem estar entre os refugiados. Então essa informação também está contida no texto 2 e eu quero refutá-la. Tal afirmação também não encontra lastro na realidade. Olha, essa informação não está correta, uma vez que esses imigrantes são pessoas em situação de vulnerabilidade, as quais são perseguidas e expulsas de seus lares, isto é, representam indivíduos em um alto grau de vulnerabilidade que somente querem sobreviver. Texto e informação do texto, inclusive número 1. E então os meus argumentos todos são em volta da tentativa de desconstruir as ideias, as informações falaciosas trazidas pelo primeiro-ministro a partir da sua delegação húngara. E para finalizar esse texto, nós trazemos aqui o nosso último parágrafo. E eu quero mostrar para vocês como realmente a gente cumpriu a proposta temática. Se você voltar lá no comecinho, vai lembrar que havia 2 propostas temáticas. Uma dizia ela a construir argumentos para defender a nossa posição e refutar a visão de Viktor Orbán. E a outra falava sobre a importância, a relevância, a proposta temática B, do Brasil demonstrar e exibir como é importante, como é pertinente a gente ter uma visão que vá ao encontro mesmo dos direitos humanos em receber os refugiados. Vamos lá, então, na conclusão a gente vai inserir isso. Bora lá. Por fim, excelentíssimos, ratifico aqui a relevância da nossa Constituição de 88, falo do Brasil, elaborada à luz de um amplo debate para a promoção da cidadania. Percebeu que eu trouxe informações aí do texto número 5, que era a Constituição? Ela garante que os refugiados recebam o devido asilo e o tratamento humanitário, pois reconhecemos a relevância de uma vida e sabemos que as dores de perder um lar
não são mensuráveis, mas podem ter um resgate de sua dignidade a partir da tolerância, aceitação e benevolência. Perceberam também que nós temos um tom mais subjetivo, mais emotivo? Isso é um recurso típico da oralidade, que você tem que utilizar também, tá? Nesse sentido, o Brasil é grande e pode ser muito maior a partir do exemplo acerca da abertura de nossas fronteiras aos refugiados, como práticas exemplares para a construção de um futuro mais esperançoso. Perceba que eu trouxe também informações do texto número 1 acerca dos refugiados, tudo bem? E para finalizar esse texto, nós temos a despedida. Muito obrigado pela atenção, alguma coisa bem formal. Encerrando então esse discurso. Gente, olha que bacaninho que a gente fez. Perceberam então como a gente poderia elaborar um bom discurso? Claro que se trata de um modelinho, vocês podem tomar esse modelo como referência para treinar bastante. E vale lembrar que a nossa plataforma de correção de redação, a Corrige-me, a mais completa do Brasil, trará em breve esse tema de redação aqui, tá? E temos muitos outros para que você possa treinar bastante e melhorar e se preparar para a Unicamp 2025. Então não custa nada, dá uma olhadinha, acessa pelo link que está na descrição desse vídeo, certamente você não vai se arrepender. Gente linda, espero que tenha ajudado. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo no momento mais oportuno, porque são muitos questionamentos que o pessoal traz e nem sempre a gente consegue responder todos. Não fiquem bravos com o Japa da Redação. Muito obrigado, valeu e até a próxima aula!